Ah, o Coronel Santiago aí, ó. Coronel, muito bom dia, muito obrigado pela participação no nosso programa Jair Carvalho Esporte. Coronel, sempre um prazer receber a nossa gloriosa Polícia Militar, né, que eu reputo há tantos anos como a melhor polícia do Brasil, mas eu confesso ao senhor que eu estou um pouco decepcionado, Coronel Santiago, e queria saber do senhor o que aconteceu de verdade. Seja bem-vindo e vamos que vamos. Vamos lá, Jair, agradeço a possibilidade de estar participando aqui ao vivo do seu programa. Agradeço a oportunidade também do nosso posicionamento, que é muito importante, né? Hoje a imprensa trabalhando a questão do contraditório, das fontes, trabalhando a busca pela verdade, isso é muito importante. Sim. Como você muito bem colocou, Jair, a Polícia Militar de Minas Gerais já fez jogos incríveis aqui. Inclusive, nós tivemos recentemente um Palmeiras e São Paulo, que São Paulo, infelizmente, não teve por alguns problemas momentâneos, eu vou fazer essa comparação também, em que a própria CBF pediu que o jogo acontecesse aqui em solo mineiro, e foi uma verdadeira operação de guerra, e conseguimos realizar com tranquilidade. Deu tudo certo, foi elogiado no Brasil inteiro. Exatamente. Porém, a gente não pode fechar os olhos para um triste episódio recente que acontece na cidade de Mairiporã, na rodovia, onde torcedores do Cruzeiro foram cercados, inclusive com disparos de fuzil, ou seja, crime organizado, queima de ônibus, morte e múltiplos torcedores feridos. Isso é um fato que recente coloca no processo de gestão de riscos da corporação algo que nós não podemos fechar os olhos. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante, Jair, é dizer o seguinte: a Polícia Militar ela não tem poder proibitivo, não tem, as pessoas estão confundindo. Em nenhum momento a corporação proibiu, vetou. Nós fizemos motivados relatórios técnicos que falavam de cenários. Olha, cenário com torcida mista, nós temos um problema agravado hoje, com um fato lá de 2022, mas nós tivemos um fato recente com o torcedor do Cruzeiro morto, queima de ônibus, tiro de fuzil, e a nossa inteligência monitorando. Esse cenário está um cenário muito propenso a termos situações semelhantes, a despeito da nossa inteligência monitorar isso com muita veemência. Temos o cenário de portões fechados, o que também não é interessante, porque nós teríamos a questão de torcedores, como vamos ter, né, torcedores mais espalhados pela cidade. O jogo de torcida única era o que apresentava o menor risco momentaneamente. Não significa que a corporação, tem outras perguntas de colegas do jornalismo, quer dizer que a Polícia Militar agora, Palmeiras e Cruzeiro, sempre tem que ser assim, sabe? Não. Cada jogo, cada momento merece uma avaliação de risco específica. E assim fizemos. E aí entra o detalhe. Recomendamos, o Ministério Público entendeu da mesma forma. A recomendação é que a decisão de quem detém o poder decisório fosse de torcida única. Essa foi a recomendação e não a decisão. Isso que as pessoas estão confundindo. Em todos os momentos, a Polícia Militar está e estará pronta a fazer o policiamento dentro daquilo que as autoridades decidirem. Mas nós não podemos nos furtar, Jair. Você, como um grande jornalista, sabe disso, nós não podemos nos furtar de nos posicionarmos em relação à gestão de risco. Ah, mas quer dizer que a Polícia Militar está se mostrando incompetente? Falando, não, nós faríamos. E faremos qualquer jogo e trabalharemos em qualquer cenário, inclusive os catastróficos. Tivemos aqui Brumadinho, onde tivemos que nos empenhar muito para salvar aquelas pessoas. Só que nós não podemos deixar de fazer uma avaliação de risco honesta, séria. Nós temos uma atividade de inteligência monitorando, os ânimos dessas torcidas estão inflamados, existem criminosos dentro dessas torcidas organizadas. Todas elas, do Brasil inteiro. Todas elas, Jair. E aí a gente trabalha minuto a minuto em relação a essa análise de risco, dark web, o que estão falando, quais são os comentários, porque o nosso papel é proteger a população mineira, é proteger as pessoas que... Se porventura houvesse uma decisão da PM, como o senhor disse, a PM não decide, ela sugere em função do que ela estuda, né? Mas
Se por acaso a PM dissesse, nós não temos condição de dar garantia, seria o fim do Estado, né? Nós, Exato. Torcedores do bem, nós cidadãos que pagam impostos, estaríamos ao Deus dará. E a polícia jamais faria isso. Agora, eu lhe pergunto, comandante, já que a gente sabe que são facções organizadas, eu sempre coloco bandidos travestidos de torcedores, porque o torcedor do bem, para mim, é aquele anônimo que paga o seu ingresso, o vovô, a vovó, o titio, a titia, a criança, aqueles que vão lá para torcer por amor ao clube de verdade. Esses estão sendo punidos por uma causa que eles não cometeram, por um crime que eles não cometeram. Não seria mais interessante a polícia militar sugerir, como o senhor disse, já que ela não tem o poder decisório, sugerir, não queremos no Mineirão nem torcidas organizadas do Palmeiras, nem torcidas organizadas do Cruzeiro, só os torcedores do bem. Não poderia ter tido essa sugestão, comandante? Mais uma excelente pergunta, típica de um jornalista que já tem um bom tempo de rodagem, né? Muito obrigado. Só que, Jairci, o problema é o seguinte, as torcidas estão banidas, algumas, mas não os torcedores. A gente tem que caminhar muito, a gente está ainda na fase de engatinhar, tem que caminhar muito em relação ao CPF dessas pessoas. Perfeito. A visualização, sistema biométrico, nós temos que ampliar esse tipo de situação para que realmente alguns membros, algumas pessoas criminosos, como você falou, sejam efetivamente banidos. Eu sou apaixonado pelo futebol, cara. Adoro levar minha filha. Não consegui que meu filho se apaixonasse, mas minha filha se apaixonou. Acho que eu gastei todo o antídoto, todo o remédio com ela, porque meu filho não gosta, mas minha filha é apaixonada com futebol. Aí eu vou ter que perguntar para o senhor, comandante. Eu vou ter que perguntar para o senhor, o senhor é cruzeirense, americano ou atleticano, e a sua filha? Não, agora, aí você me apertou, porque se eu falar agora, eu já começo a... Mas aí o jornalista tem que perguntar, lógico. Né? Tá certo, meu amigo, mas nós somos apaixonados pelo futebol. E aí, o que acontece? Sim. Hoje, para você ir lá comer um tropeiro, o foco para algumas torcidas, a gente teve problemas com argentinos vindo para cá, tivemos que envelopar o povo, e não é fácil, é uma operação de guerra, mas fazemos, é o que você falou, temos condição de fazer, mas nós não podíamos deixar de ratificar com muita seriedade quais eram os cenários. O que deu a entender, parece que a Polícia Militar ela tem o poder de uma recomendação e de algo que possa... E que bom que os órgãos têm esse receio, porque tem que ter mesmo, porque aquele que decide, e eu acho que tem que decidir, a gente carece e precisa do nosso país de pessoas que tenham verdadeiramente a vontade e como o nosso comandante falou, nosso comandante-geral, Coronel Frederico, esteve aqui mais cedo e falou assim, eu não me eximo da decisão em relação ao policiamento, essa decisão é minha, mas a decisão de como vai ser o jogo, em que sítio, em que momento, não é minha. Eu recomendo diante das circunstâncias. E se nós fechássemos os olhos para as circunstâncias, seríamos levianos de dizer que essas pessoas não estão trafegando informações de vingança em redes sociais, em dark web. Então, a polícia, eu não posso falar muito além disso, porque isso corre em sigilo de investigação, claro, sigilo de monitoramento de inteligência. Agora, pensa se nós vivêssemos aqui uma catástrofe, uma tragédia em relação a encontro de torcedores. Mas você não pode, não. Fizemos uma operação de guerra, iríamos fazer de novo, ônibus e tal, mas eles encontram em cidades, eles encontram em determinados trechos. Nós podemos muito, mas não podemos tudo. Nós não podemos estar em cada casa, em cada quarteirão. A gente tem que trabalhar com inteligência, com pensamento, como você muito bem colocou. Esses infratores estão presos. Nosso Ministério Público, a Polícia Militar, o GAECO, a Polícia Civil de Minas, tem feito um trabalho muito interessante na prisão, na identificação e prisão de torcedores aqui das torcidas organizadas mineiras, que ferem aquela coisa bacana da própria torcida organizada, que vai, que festeja, que alimenta o estádio, que faz aquele inflamar. Poxa, é tão triste um estádio sem torcida organizada, não é isso? A gente vê, parece que... E é muito mais triste ainda é um estádio vazio num jogo tão decisivo como o de hoje, né, comandante? Concordo plenamente, meu amigo, concordo plenamente. Mas mais triste ainda seria se nós tivéssemos um cenário como aconteceu em Mairiporã recentemente. E, claro, evidentemente, que trabalharíamos para que não ocorresse também. O comandante-geral fez uma analogia muito interessante. A gente sugere que não tenha bebida alcoólica. As autoridades definem que vai ter. A gente aumenta a nossa capacidade
de fiscalização para diminuir o dano, para mitigar o dano, mas ele está majorado dentro de uma análise de risco. E o que nós fizemos foi uma análise de risco que foi aquecida, inclusive, pelo próprio Ministério Público de Minas Gerais. No sentido de que, para esse jogo específico e momentâneo, nós tivéssemos a torcida única valendo desse episódio que traumatizou o futebol, agora recente, envolvendo uma torcida organizada do Palmeiras, e que, infelizmente, trouxe para nós ingredientes que nós não poderíamos nos furtar de recomendar. Coronel Santiago, então é o seguinte, se a CBF tivesse dito, olha, torcida única, a CBF concorda, a nossa Polícia Militar se mobilizaria e hoje teríamos a torcida do Cruzeiro no estádio. Então, podemos entender que a grande culpada, eu já disse, a CBF tem um presidente péssimo, o pior da história, é uma entidade que não tem mais credibilidade para o brasileiro, tanto é que nós estamos todos agora apoiando o Ronaldo Fenômeno para ser o presidente da CBF. Mudar esse negócio. Quer dizer, a Polícia Militar, o poder dela vai até determinado ponto, porque ela pode sugerir, mas ela não pode determinar, porque há o Estado, né? No caso do futebol, há a CBF, então, nesse caso, a Polícia Militar estaria isenta de qualquer tipo de situação em que ela estivesse prejudicando o Cruzeiro, especificamente nesse episódio. Com toda certeza, Jair. Eu não gosto deixo para você, como um grande jornalista que eu de fazer as considerações acerca da culpabilidade. Mas nós não nos furtamos da nossa responsabilidade de colocar nossa cara aqui, de mostrar que nós estamos e estaremos sempre em condições de ofertar policiamento à nossa população, de proteger. Temos uma das melhores estatísticas do Brasil em relação à questão... A polícia disparada. Isso aí eu sempre falo. A melhor polícia do Brasil disparada, a gente tem orgulho disso. Eu agradeço. E aí o que acontece? Mas valendo-se de cenários de risco, a gente não pode dizer e de se pronunciar. O melhor cenário, Jairci, seria o de torcida única, que foi o indicado, mas não determinado, e isso é importante. A Polícia Militar, assim como fez o Ministério Público, tem o poder de sugerir. Tá bom, meu irmão? Certo. Comandante, eu queria só saber do senhor o seguinte. Há muito tempo eu luto pelo fim das torcidas organizadas, porque eu entendo que são entidades, muita gente fala, tem muita gente boa lá, mas se quem comanda hoje são bandidos, inclusive bandidos de facções perigosíssimas, né? Está comprovado de norte a sul do país, não estou falando especificamente de Minas Gerais. O senhor não acha que seria o ideal, pelo menos por um tempo, né, extinguir as torcidas organizadas para que o torcedor do bem tenha segurança, ainda mais, comandante, no horário indecente, 9h30 da noite, porque a TV Globo ela não pensa no povo brasileiro, ela só pensa nela, ela só quer faturar. Porque na Europa, que você tem um metrô na porta da sua casa e desce na porta do estádio, os jogos à noite são 8 da noite, né? Países seguros. O Brasil, que é um país que vive uma violência inaceitável, né? A polícia prende, a justiça solta. Eu tenho vários amigos na Polícia Militar e me dizem assim, eu já prendi esse cara 5 vezes. Quer dizer, o menor é apreendido, o cara tem 17 anos e 11 meses, é apreendido. Aqui nos Estados Unidos, comandante, o menor ele é preso. Um garoto agora, ele ameaçou matar os colegas na escola. Ele foi preso, algemado nos pés, nas mãos, na cintura, foi mostrado na televisão, está preso e vai ser julgado como adulto. Quer dizer, nós precisamos, eu sei que não é a Polícia Militar que vai fazer isso, mas a Polícia Militar precisa ter uma segurança, os órgãos federais, estaduais, municipais, eles precisam dar um suporte à Polícia Militar para que nós prendamos o bandido, né? Porque o marginal ele vive à margem da sociedade, o nome já diz, marginal. Marginal não pode conviver com a sociedade de bem. Então é preciso um respaldo às nossas polícias, civil, militar, federal, para que possamos realmente prender e a justiça cumprir aquilo que é determinado. 30 anos de cadeia são 30 anos, comandante. Não pode haver benefício. O que o senhor pensa sobre isso e sobre essas organizadas? Muito bem colocado. A gente trabalha muito com essa questão da repetência criminal, né? Tem indivíduos que já foram presos mais de 70 vezes pela corporação. 70 vezes. Pasme você, mas a gente continua lutando, Jairci. A gente sabe, a população, ela conta muito com o nosso suor. Então, independente dos cenários, nós estaremos sempre juntos para fazer o melhor para que a nossa população tenha dignidade e consiga viver mesmo diante de leis que são muito frágeis aqui no solo brasileiro. Mas, como você muito bem colocou,
Eu até tenho uma opinião um pouquinho diversa, eu até gosto do modelo da torcida organizada, mas daquele modelo da torcida que cantava, da torcida que não tinha infiltrados do crime organizado, pessoas que se valiam de realmente levar a emoção para os estádios e não, como muitos a gente vê, que estão disputando o território fora do estádio. Muitos, inclusive, não estão preocupados com o desporto. É muito curioso, a gente vê alguns membros de torcida organizada que eles não assistem o jogo de futebol, ou seja, o jogo em si está em quarto, quinto lugar. Eles querem a briga, eles querem o tumulto, eles querem as associações criminosas. Eu acho que a gente precisa amadurecer e tem feito isso para que os órgãos colegiados possam influenciar, para que as legislações favoreçam uma maior retirada desses indivíduos, para que o desporto, como você que é um amante do futebol, saiba e tenha como também que o foco realmente fique nas quatro linhas e que realmente as maravilhas aconteçam dentro de campo. E a biometria facial será fundamental. Nós já tivemos mais de 200 bandidos presos lá no Allianz Parque pelo reconhecimento facial que a BPS criou. E é lei, em 2 anos, os estádios com capacidade acima de 20 mil pagantes terão que colocar, né, o reconhecimento facial. Esse é um grande ganho para a Polícia Militar, porque vocês vão ter o cadastro, a Polícia Civil, a Polícia Militar, de quem está no estádio. Então, se tiver um criminoso lá dentro, vocês têm como identificar rapidamente e prendê-lo, como tem acontecido no Allianz Parque. Comandante, só para fechar, queria lhe agradecer a participação, dizer que eu estava até estranhando, porque a Polícia Militar de Minas Gerais é a melhor do Brasil, mas não é possível que a polícia tenha dado uma bola fora. E o senhor esclareceu muito bem, a polícia ela dá sugestão. Ela faz um trabalho preventivo, mas ela não decide. Nesse caso, ela não decide. Então, está esclarecido. Agora, comandante, queria saber do senhor o seguinte. É claro, o Cruzeiro vai jogar com portões fechados. O Palmeiras, aí já é no desporto. O Palmeiras será favorecido, briga pelo título, o Cruzeiro quer vaga na Libertadores, mas o Cruzeiro vai ter um prejuízo técnico, financeiro e moral. Quem iria ressarcir ao Cruzeiro, o comandante? Olha, Jairci, o que eu falo para você é o seguinte, né? Nós lamentamos qualquer tipo de situação em que as pessoas, de alguma forma, se entristecem com aquilo que foi definido e decidido, né? E toda decisão, toda escolha que fazemos na vida, ela tem reverberações diante dessa escolha. O que você pode ter, e todos os ouvintes que estão aqui participando conosco, é que nós, que ombreamos essa casaca parda, sempre teremos e faremos com que a nossa decisão seja melhor para a sociedade. E mesmo que nós tenhamos que nos colocar em risco, como fizemos com o Novo Cangaço, extirpando-o do nosso estado, diminuindo, graças a Deus, aquelas invasões daqueles grupos criminosos, mas com muitos policiais que tombaram pelo caminho defendendo a sociedade. Isso a sociedade pode ter certeza. Nós não nos furtaremos da batalha para a nossa sociedade ter o melhor carinho, a melhor proteção. Obrigado pela participação do seu programa, Jairci. Coronel Santiago, muito obrigado. Um abraço ao comandante-geral, um abraço à policial Mara, que fez essa ponte para que o senhor participasse conosco. Muito prazer, quero trazê-lo em outras oportunidades melhores para a gente bater um papo, porque eu adoro a polícia militar. Eu digo, quem gosta da polícia é o cidadão do bem. O cara que tem medo da polícia é bandido. E o lugar de bandido é na cadeia. Então nós temos, repito aqui, a melhor polícia militar do país. A melhor polícia militar do país em todos os aspectos. E vai continuar sendo, tendo o meu respeito e o meu carinho. Muito obrigado, viu, Coronel Santiago? Obrigado a você, um abraço. Obrigado, tamo junto. Tá aí, ó, Coronel Santiago, com exclusividade aqui no Jairci Carvalho Esportes, esclarecendo. Então, gente, tá esclarecido. A Polícia Militar, ela sugere, ela faz um apanhado geral e sugere. E ela sugeriu a torcida única. A CBF é a grande culpada, porque a CBF não quis acatar, né, uma sugestão de torcida única em função de tudo que aconteceu, lá em Mairiporã. Quer dizer, a Polícia Militar de Minas Gerais fez um trabalho preventivo, fez um trabalho para que não houvesse, né, nenhuma situação de risco, de crime, de bomba, como aconteceu em Mairiporã. Por isso, a sugestão dela e do Ministério Público para que tivéssemos torcida única. Se não vamos ter torcida única, a culpa é única e exclusivamente da CBF.